Encontros com Jesus. Chegamos ao fim do nossa série. Hoje a gente encerra e eu sou sempre suspeito para falar, né, irmãos? Mas esse tema em especial fala muito ao meu coração, porque encontrar-se com Jesus é algo assim transformador para as nossas vidas. Encontrar-se com Jesus, e esses 2 meses que nós trabalhamos aqui, esses encontros de pessoas que tiveram a sua vida ali em um momento tocadas por Jesus, isso foi maravilhoso. E hoje a gente chega ao fim dessa série, Encontros com Jesus, e o desejo do meu coração é que esse fechamento possa de alguma forma também ganhar o seu coração e trabalhar na sua vida. Eu convido você hoje a ler comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 7. Lucas 7, nós vamos ler dos versos 36 até o verso 50. Lucas 7, verso 36 até o 50. Assim diz o Senhor na sua palavra. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhes os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Eu entrei em sua casa e você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou. Vá em paz. Amém. Como que você receberia Jesus em sua casa? Ou melhor, imagine que Jesus, na sua missão, ele escolhesse, ao invés da Palestina, ele escolhesse Mogi das Cruzes. E Mogi das Cruzes, em algum momento, como Jesus andava pela Judéia, a Galileia, Cafarnaum, em algum momento Jesus se achegasse até aqui, Sabaúna. Em algum momento ele andasse por aqui, em algum momento ele aproveitasse: não, eu vou subir o morro, vou lá para Vila Matias.
como seria conviver com Jesus pisando nesse chão que você e eu pisamos, que você conhece melhor do que ninguém, não sei quanto tempo você tem aqui. Você convidaria Jesus, como este homem fez, para ir até sua casa? E em convidando, é claro, né, eu imagino que a presença de Jesus, nós já lemos aqui sobre o encontro de Jesus com Jairo e suas irmãs, e eu imagino que quando a gente olha para Jesus, é inevitável, eu imagino que essas pessoas, Jesus, além de ser uma figura que trouxe algumas questionamentos para essas pessoas, e as pessoas ficavam intrigadas: quem é essa pessoa? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que acha que pode perdoar pecados? Quem é esse que traz vista aos cegos? Então, além de Jesus ser essa pessoa que fazia as pessoas se sentirem incomodadas e perceberem que assim, nossa, nós nunca vimos nada igual, ele ensina de um jeito diferente, ele anda com a gente, ele senta com os pecadores, mas eu imagino que Jesus era uma pessoa muito acessível. E é quando a gente olha para esses encontros, se você conseguir rememorar aí na sua cabeça os encontros que nós falamos, você vai conseguir lembrar quanto Jesus era acessível. Então, você convidaria Jesus para sua casa, e como que seria lá? Como que seria a sua recepção? Um pão de queijo? Um bolo? Talvez um hot dog? Como que seria? Imagine que a gente tem esse privilégio de poder ver Jesus perto de nós e poder dizer assim: Senhor, vamos lá em casa, vamos convidar, vamos lá em casa fazer uma refeição. Porque esse momento de refeição, queridos, eu não sei como é na sua casa, isso em muitas casas perde-se o costume, né? Talvez pela correria da vida, homem trabalha, mulher trabalha, hoje, né, a nossa vida é um ritmo frenético, mas esse momento de assentar-se à mesa, seja para um café da manhã, um almoço, ou a janta, que às vezes é onde está todo mundo junto, é um momento precioso demais. Jesus aqui, ele é convidado, só que Jesus aqui, ele que tinha fama dos embates com os fariseus, né? Quando você lê sua Bíblia, recentemente nós lemos os evangelhos, né? Os 4 evangelhos, você vê que a relação de Jesus com os fariseus, em alguns momentos saía algumas faíscas ali. Não por conta de Jesus, mas por conta da postura dos fariseus diante do Filho do Deus vivo, sempre provocando, sempre querendo achar Jesus em alguma falta. Então, a relação de Jesus, muitas vezes com essa tribo, esse grupo de pessoas, não foi muito fácil. E aí até eles mesmos questionaram Jesus: o mestre de vocês come com pecadores e publicanos. Então o fariseu, por um momento você pode pensar assim: nossa, o fariseu era e a gente aprende isso desde pequeno, o fariseu era uma pessoa que era inimiga de Jesus. Olha que homens maus, foram eles que lideraram ali junto com os sacerdotes a execução de Jesus. Mas o texto vai dizer que Jesus foi convidado por um fariseu, e Jesus vai até a casa desse homem, que mais à frente o texto nos diz o nome: Simão. Então, Jesus, ele ia onde ele era convidado. Jesus, ele ia onde tinha receptividade. Jesus era e continua sendo acessível. Uma palavra sobre os fariseus. Os fariseus, como todo movimento, você vai entender o que eu vou dizer. Os fariseus, na sua essência, num primeiro momento, era um movimento de busca pelo Senhor. Os fariseus eram um movimento, um grupo de pessoas de desejo pela verdade, por manter a santidade, por manter o povo ligado na lei do Senhor. Por isso que eles estudavam, por isso que eles interpretavam a lei.
Então os fariseus, no início, na sua essência, eles foram um movimento de guardar as verdades essenciais que o nosso Deus tinha passado para Moisés e que a tradição ia passando para uns e para outros. E nem todos os fariseus se dispersaram. Você lembra do Nicodemos, que tem um encontro sozinho com Jesus, da alta casta dos fariseus, dos estudiosos, dos zelosos da lei. Então, quando você ouve fariseu assim, num primeiro momento, eu e você, a gente acha assim, isso é gente que não presta. Não sabemos como era, na essência, Simão. A gente vê que Jesus tem algo a trabalhar no seu coração, mas como todo movimento que às vezes começa puro, como toda inclinação que é o desejo de manter a sã doutrina, em algum momento coloca o próprio desejo acima do que é o desejo de Deus. E aí, Deus é que é o dono de sua lei, Deus é que é o dono e que é aquele que tem a palavra sobre nós, o seu povo, não um sacerdote, não um intérprete da lei. Mas o fariseu nem sempre foi uma pessoa ruim. E Jesus é convidado, e essa cena para mim, irmãos, é muito emblemática, porque Jesus é convidado, ele vai até a casa desse fariseu, ele se reclina à mesa, que era como se comia na cultura do povo judeu, e chega uma penetra, que é essa moça. Essa moça chega lá, ao saber que Jesus estava naquele lugar, ela chega de penetra. Imagina que a irmã Socorro convidou Jesus para ir lá fazer uma refeição lá na Vila Matias, lá na casa dela lá, e tá lá ela, o Raimundão lá, e aí de repente eu chego lá de penetra sem avisar, sem nada, e de repente me assento aos pés de Jesus. É essa cena, irmãos. Só que o que essa mulher está fazendo é algo totalmente extravagante. E muitas vezes, queridos, eu e você, nós precisamos, diante de Jesus, sermos extravagantes. Essa mulher, o texto diz que ela era uma pecadora. Olha a característica, olha como era conhecida. Ao saber que Jesus, o verso 37, que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora. Essa era a fama dela. Ela tinha fama? Não, ela tinha uma má fama. Só que a má fama dessa mulher, quando ela chega diante de Jesus, ela sai com uma fama melhor do que aquele fariseu que foi o que convidou. Muitas vezes, aqueles que têm a cara de pau de serem extravagantes diante de Deus, saem com uma fama melhor do que aqueles que se julgam ter a boa fama, porque o mestre está na casa deles. Muitas vezes Jesus olha para o pecador, porque Jesus conhece a todos nós. A verdade é que esse texto é uma grande lição de arrependimento, é uma grande lição dos encontros com Jesus, do que esses encontros devem produzir em nós, que é a consciência de quem nós somos diante de Deus, e a consciência de que nós somos perdoados, e se nós somos perdoados, é o Senhor que nos perdoa, de maneira que Deus que olha para todos nós, e Ele é que sabe do nosso coração. Queridos, eu quero olhar para esse texto e pensar em 4 pontos desse encontro com Jesus, 4 situações ou 4 momentos, 4 realidades que podem ganhar o meu e o seu coração e que a gente precisa observar, porque aqui há apenas não a falta de consciência por parte desse homem, a falta de consciência diante de quem ele está, mas há aqui a ele um tamanho
senso de juízo, porque ele chega a questionar Jesus. Ele chega a dizer assim, ó, se esse homem fosse mesmo profeta, ele saberia quem está tocando nele, quem está falando com ele é uma pecadora. Quero dividir com você 4 pontos dessa história. E Jesus, ainda bem que Jesus nos deixa, queridos, esses encontros, porque quando a gente mergulha nesses encontros, eu não sei você, querido, mas eu me vejo nesses personagens. Eu me vejo nesse fariseu, mas eu me vejo também nessa mulher sem nome. Eu me vejo num Zaqueu, mas eu me vejo também naquele que Deus falou, desce, eu quero conversar com você. Então olhar para a Bíblia Sagrada e olhar para esses encontros com Jesus, é a gente olhar para nós mesmos, que é isso que a Bíblia Sagrada faz. A Bíblia, ela nos lê, como diz o Tim Keller. Não apenas nós lemos a palavra de Deus, mas à medida que a gente mergulha, e sobretudo nesse encontro com esse Jesus maravilhoso, quando a gente se encontra com Ele, já disse isso aqui, a gente se encontra conosco mesmo, com a nossa realidade, com a nossa fragilidade, com aquilo que Ele tem a fazer em nossos corações. Então quero olhar para esse encontro e dividir com você algumas situações que aconteceram aqui, no meu entendimento, na minha ótica, na minha percepção, e que eu queria dividir com você, que foi o que o Senhor falou ao meu coração. Então eu passo do meu coração para você. Primeiro, nós perdemos a beleza do encontro quando focamos no pecado do outro. Nós perdemos a beleza do encontro com Jesus quando nós estamos focados no pecado do outro. O verso 39 vai dizer, olha, é a reação, né, do fariseu quando percebe que aquela mulher está ali se derramando aos pés de Jesus. O verso 39 vai dizer, ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse assim mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Quando a gente olha para as outras pessoas com o juízo, com a percepção de que não, aquele ali não é como eu, aquele ali tem defeitos, aquele ali age dessa forma. Queridos, Jesus está querendo se encontrar conosco, mas a gente em alguns momentos pode estar tão focado na vida do outro, que a gente não percebe que Jesus está aqui do nosso lado, está em nossa mesa, está aqui totalmente entregue a nós, mas chega e a nossa atenção quer se voltar, não para Jesus, mas para aquele pecador que chega na festa. Eu não sei se você já teve essa percepção de ir a um culto, já aconteceu comigo, só divido com você. Você ir a um culto e você participa do culto. Eu gosto de culto, irmãos, né? Já gostava antes de ser pastor, eu sou um cara do culto, né? Mas o problema é quando o culto acaba, né? Que tem que continuar. Mas eu gosto de culto. E eu não sei se você já deve ter tido essa experiência de estar num culto e o culto não falou ao seu coração. Em nossa EBD aqui, antes, né, falando sobre a igreja saudável, eu compartilhei com os irmãos. De vez em quando a gente tem que encarar alguns cultos ruins, que não é, a gente não gosta. Encarar um pregador, essa palavra aí foi ruim, faz parte do nosso crescimento também, né? A gente não está com essa bola toda não, Deus quer trabalhar em nós também nesses momentos. Mas está num culto e aí você sai do culto, né? Normalmente, né, eu não vou sozinho nos cultos, né? Ou vou com a minha esposa, é raro um culto, ou vou com uma turma, ou chega lá eu conheço alguém, graças a Deus, né? E aí você sai do culto, a pessoa fala, nossa, que culto maravilhoso e tal. E aí você sai com aquela sensação assim, nossa, mas eu não percebi, será que eu estava no mesmo culto? Será que eu estava... E a pessoa maravilhada ali, nossa, a presença de Deus. Eu falei assim, nossa, será que às vezes, como aconteceu comigo, não é isso que acontece conosco? A gente perder a beleza do encontro com Jesus, porque a gente está preocupado com a vida do outro. A gente está preocupado a maneira como é que ele está vivendo.
E aqui esse homem, gente, Jesus era convidado dele. Jesus estava na casa dele. Como que seria Jesus sentado na sua mesa? Você ia ficar falando o que com Jesus? Você ia ficar falando do outro irmão que está ruim, que tem aquele pecado? Será que é possível a gente estar sentado, Jesus em nossa casa, e a gente perder a beleza do encontro daquele momento, porque a nossa mente está tão inserida em algo que não é a presença de Jesus? Nós perdemos a beleza do encontro se a gente ficar focado no pecado do outro. É isso que esse homem faz. Ele, ao invés de se encontrar com Jesus aqui inteiro, porque, gente, eu não sei como você imagina, mas eu imagino aqui que a fama de Jesus aqui já era conhecida, e eu imagino aqui que algumas pessoas já sabiam da história do centurião, lembra? Senhor, eu não sou digno de te receber na minha casa. E esse homem está ali, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, sentado à sua frente, e tudo que ele consegue ver é uma pecadora. Nós perdemos a beleza do encontro quando focamos no pecado de outros. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê a graça de, em termos a possibilidade de ter um encontro, seja aqui no templo, seja na sua casa, na sua devocional, seja num culto que você frequenta, seja em um momento qualquer, porque Jesus anda conosco e o encontro pode ser em qualquer situação, irmãos. Que a gente não perca essa sensibilidade de perceber, peraí, eu estou aqui diante de um encontro, deixa eu olhar para esse Jesus. Senhor, aqui agora somos eu e o Senhor. Segundo, encontros intensos vão resultar em duas coisas: entrega e lágrimas. Encontros intensos com Jesus vão resultar em duas coisas, que é o que acontece com essa moça: entrega e lágrimas. Olha o que diz o verso 37 e 38. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com os seus cabelos e beijou e os ungiu com perfume. Quando a gente busca e quando a gente percebe diante de quem nós estamos e tem esse encontro com o Senhor, isso vai resultar no seu e no meu coração duas coisas, queridos: entrega e lágrimas. Entrega porque a gente percebe que diante do Senhor nós não somos nada. Entrega porque a gente percebe diante de quem nós estamos, e a gente percebe que se nós só estamos ali na presença dEle porque Ele nos concedeu estar ali. Entrega porque a gente consegue entender quando a palavra de Deus diz assim: olha, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, é tudo dele, tudo pertence a Ele, tudo flui dele para as nossas vidas. O ar que nós respiramos aqui agora flui do Senhor. O nosso trabalho, o nosso carro, o nosso poder, ainda que esteja caro o mercado, mas o nosso poder ir no mercado e comprar os nossos mantimentos, o nosso poder dar um mimozinho para nossos filhos, tudo é dele. Então, quando a gente se encontra, a gente percebe que a gente precisa entregar a Ele. Porque se Ele nos concede, se não é nada nosso, a gente sabe que devemos deixar nas mãos deles, porque aquilo que é do Senhor, aquilo que a gente recebe, a gente sabe que o Senhor é que pode nos dar a condição de administrar melhor. Essa mulher pega, a gente não sabe, mas ela pega aqui um perfume, é o que ela tem. E quando é para ter esse encontro intenso, você pega o que você tem, pode ser um perfume, pode ser o seu carro,
pode ser a sua roupa, pode ser 20 reais que você tem na carteira. Se for ali um momento do encontro com o Senhor, você entrega. Então, a partir do momento que a gente tem esse encontro intenso, e queridos, meus irmãos, nos encontrarmos com o Senhor, a gente não vai sair desse encontro sem poder dizer assim: Senhor, pega tudo. Quem me dera ter mais para poder oferecer ao Senhor. E isso, irmãos, traz aos nossos corações um quebrantamento tão grande. É isso que essa mulher está tendo aqui. As suas lágrimas lavam os pés do Senhor. Os nossos corações são muito endurecidos, irmãos. Nós precisamos chorar mais. Nós precisamos chorar, porque quando a gente está diante de Jesus, a gente sabe que nós estamos diante daquele que morreu por nós, daquele que não merecia sofrer condenação. Então, queridos, não vou dizer que é impossível ter esse encontro intenso com o Senhor e não ter essa transformação, porque isso é do coração. E o coração endurecido, é só Jesus, é só o Espírito Santo que vai trabalhando. Mas essa mulher, ela vê uma oportunidade, ela vai até Jesus. Não vê obstáculos. E às vezes a gente cria tantos obstáculos. Eu não tenho tempo, eu não tenho recursos para doar, eu não tenho habilidades, eu não tenho dons, eu não sei fazer nada. Mas essa mulher, ela vai rompendo essas barreiras e ela chega aos pés de Jesus. E ali, meus irmãos, as lágrimas dela falam mais do que qualquer palavra que ela pudesse dizer. Ela não diz nada no texto, irmãos. Não tem uma palavra que essa mulher diz, porque ela está diante de Jesus de Nazaré. Então ela se entrega e ela chora. Qual foi a última vez que você se percebeu diante de Deus assim, que o Senhor pôde falar tão profundamente ao seu coração, que você falou assim: olha, Pai, eu estou te entregando isso aqui, está aqui nas tuas mãos, eu estou te entregando isso aqui, ó. Qual foi a última vez que você se derramou mesmo diante do Jesus de Nazaré, lavando os pés de Jesus? Encontros intensos vão resultar em entrega e lágrimas. Terceiro, são 4, tá? Todos teremos de dar uma resposta de amor a Jesus. Todos nós vamos ter de dar uma resposta de amor a Jesus. Todos. Em algum momento, você e eu vamos ter que dar essa resposta. Não dá para fugir. Irmãos queridos, buscar a face de Jesus, buscar encontros com Ele, buscar intensidade, buscar profundidade com o Senhor, vai exigir que a gente dê respostas a Ele. Eu não acredito em quem busca profundidade, mas que não tem mudança de vida. Buscar a Deus vai exigir uma resposta. Você vai ter que dar, eu vou ter que dar. Olha o que o texto diz. O Jesus está contando essa parábola aí. Irmãos, não sei com você, mas de vez em quando Jesus dá uma arrochada na gente, né? Porque a gente vai levando a vida em algum determinado momento. É como se Jesus abrisse uma cortina assim e falasse para nós: e aí? E você? E agora? Porque aqui o Simão está achando que ele está respondendo, mas irmãos, diante de Jesus, a resposta não é simples, porque a pergunta é de Jesus, irmãos. A resposta que a gente tem que dar é a Jesus. Não é a resposta que eu dou para minha esposa, ou que eu dou, né, um somebody love, quando quero dizer, não, isso aí, não, já vi, não sei o quê. Olha que Jesus está contando a parábola, e aí ele fala, olha, as pessoas deviam para um homem bastante dinheiro. Um devia 500 dias de trabalho, não é isso? E o outro 50. Os dois deviam. E eu não sei se você já teve essa situação de alguém, você dever um dinheiro para alguém e a pessoa falar assim: não precisa me pagar mais não.
Não porque você deu calote, não é nada disso. A pessoa aqui, porque aqui não é caloteiro, o texto não diz isso, né? Não sabemos, mas aqui são pessoas que tinham uma dívida com esse senhor e não tinham como pagar. Tanto que tinha a dívida de 50, quanto que tinha a de 500. Irmãos, viver a experiência de alguém falar para você assim, olha, tá pago, tá quitado. Gente, fala sério. É isso que Jesus está falando, olha, tem aqui. Então, mas imagina assim, eu não sei se você já teve, porque normalmente dívida pequena a gente perdoa, né? Aqueles 20 conto que você deixa lá, não precisa pagar mais não, 10 reais. Mas imagina que alguém te deve, sei lá, aqui são 500 dias de trabalho, né, irmãos? Sei lá, 5 mil reais, vamos chutar aí. Imagina alguém chegar para você assim, aqueles 5 mil que você deve e que não sabe como pagar, fala, meu Deus, eu não tenho como pagar, e a pessoa fala assim, olha, tá pago, pode deixar. Olha só. E aí Jesus conta essa história, e aí só que Jesus está falando assim, ó, nenhum dos dois, verso 42, tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. E Jesus faz a pergunta, qual deles o amará mais? Irmãos, Jesus está perguntando para ele, aqui nesse momento, você acha que você é melhor que essa moça? Quem tem mais pecado? Essa moça ou você? É isso que Jesus está perguntando. Então as perguntas que Jesus faz a nós, Ele vai exigir uma resposta de amor. Porque aquela moça, uma pecadora, ela não precisa ser confrontada para se derramar aos pés de Jesus. Ela simplesmente chega e diz, e se derrama, e chora, e derrama perfume, e enxuga, e fica ali aos pés de Jesus. Mas Simão, estando na presença de Deus, não oferece água, ele simplesmente acha que está recebendo um qualquer. Já estou fazendo muito, já estou dando comida, já tem aqui uma refeição. Todos nós teremos de dar uma resposta de amor a Jesus. Qual deles o amará mais? A resposta que o Senhor sempre tem a nos perguntar é: o quanto você me ama? Porque Jesus está dizendo aqui, queridos, que a medida do nosso amor para com Ele é a medida da maneira como a gente sabe que foi perdoado. Porque o texto termina aqui dizendo que, no verso 47, portanto eu digo que os muitos pecados delas foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Quando a gente perde a concepção do quanto nós somos pecadores, a gente começa a achar que nós amamos a Jesus mais do que aquele que é pecador. E aí eu passo a achar que o meu amor é mais intenso do que aquele. E o que Jesus está dizendo assim, a sua resposta: qual desses o amará mais? Jesus está dizendo para esse fariseu, um homem que conhece a lei, está perguntando assim: você me ama mais do que ela? Porque se ele disser assim, eu amo o Senhor, ele está dizendo assim, eu sou mais pecador do que ela. As respostas que a gente tem que dar a Jesus, meus irmãos, é dizer de ele assim, Senhor, eu preciso muito da tua graça. Todos nós teremos de dar uma resposta de amor a Jesus, todos nós. Quarto e último, quanto mais conscientes de quem somos diante de Deus, maior é a nossa resposta de amor. O texto que nós acabamos de ler, portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela me amou muito, mas aquele a quem pouco ama, pouco foi perdoado. Quando a gente tem essa consciência de quem nós somos diante de Deus, o nosso amor, ele é extravagante.
o nosso amor se intensifica, o nosso amor se potencializa. Queridos, não dá para a gente dizer que ama a Deus se o nosso coração não olha para dentro da gente, quando a gente dobra os nossos joelhos e a gente tem aquele bate-papo sincero com o Senhor. Sincero mesmo, olhando para dentro de nós e dizer: Senhor, eu estou chateado com isso. Senhor, eu queria que aquela pessoa fosse prejudicada. Eu preciso que o Senhor me perdoe por isso. Senhor, eu não queria entregar esse dinheiro. Então, quanto mais consciente de quem nós somos diante de Deus, maior é a resposta de amor. Se eu e você, queridos, tomarmos a consciência de quem nós somos diante de Deus, a gente vai entender o que Deus faz por nós todos os dias. E aí, não tem outra atitude. A gente simplesmente vai dizer: oh meu Deus, eu estou constrangido diante de tanta bondade que o Senhor derrama sobre mim. E a nossa resposta a Ele vai ser maior. Quero relembrar os 4 pontos para a gente orar juntos. Primeiro, nós perdemos a beleza do encontro por focar no pecado de outros. O encontro de Jesus é comigo e com você, irmãos. Me lembro de um texto agora, eu estou concluindo, deixa que eu lembrei agora. Não lembre que evangelho, depois eu mando lá no grupo. Que Jesus, ele está comendo um peixe na praia, com já ressurreto, já ressuscitado. E Jesus está falando com Pedro e João. E ele diz alguma coisa para Pedro. E Pedro fala assim: e aquele discípulo lá? O que o Senhor vai fazer com ele? E Jesus fala assim: o que te importa? O que te importa se eu quiser que ele viva? E Jesus fala: toma conta da sua vida. Então o encontro de Jesus é pessoal, irmãos. O relacionamento com Jesus é pessoal. A maneira como Jesus vai tratar conosco é pessoal. Perdemos a beleza do encontro por focar no pecado dos outros. Encontros intensos vão resultar em 2 coisas: entrega e lágrimas. Entrega e lágrimas. Todos teremos de dar uma resposta de amor a Jesus. Não tem outra forma de responder a Jesus que não seja de amor. Quanto mais conscientes de quem somos diante de Deus, maior é a nossa resposta, maior é a nossa entrega, maior é a nossa devoção a Ele. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor continue, na medida em que nós nos abrimos para esses encontros com Ele, trabalhando em nossos corações. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós Te agradecemos por Jesus de Nazaré, Senhor. Nosso amigo, nosso Senhor, nosso Mestre. Obrigado, Jesus, por nos abraçar e por estender a mão a nós, Pai. Obrigado, Jesus, por vir ao nosso encontro, Senhor. Obrigado porque o Senhor não faz distinção. Aliás, o Senhor não faz distinção porque o Senhor sabe que todos, Pai, todos nós carecemos da graça do Senhor. Todos nós somos pecadores, carecendo do trabalhar do Teu Espírito em nossos corações. Então, Senhor, à medida que a gente abre os nossos olhos para esses encontros que são reais contigo, Senhor, nos ajude a ter o nosso coração quebrantado pela Tua presença. Nos ajude, Senhor, porque até para quebrantar o nosso coração a gente precisa da Tua ajuda. Nosso coração, ele não se quebranta sozinho, Senhor. A gente não consegue entregar a nossa vida e derramar as nossas lágrimas aos pés do Senhor se a Tua presença não for intensa em nossos corações. Então peço isso para a minha vida, Senhor, e para a vida dos meus queridos aqui, porque eu creio, Senhor, que essa igreja deseja ter encontros intensos com o Senhor.
Então, Senhor, arranca de nós as lágrimas que nós precisamos chorar na presença do Senhor, Pai. Mas, Senhor, também à medida que a gente se debruça aos Teus pés, conscientes de que somos perdoados, de que somos agraciados por Ti, de que somos recebidos pelo Senhor, à medida que a gente compreende isso, Senhor, Senhor, enche o nosso coração de devoção a Ti. Enche o nosso coração de amor, Senhor Deus, que não fica dentro de nós, mas que exala para as pessoas, que exala, Senhor Deus, na nossa entrega, daquilo que o Senhor tem posto em nossas mãos. À medida que a gente se aprofunda nisso, Senhor, as barreiras da nossa vida, daquilo que nos impede de Te adorar com intensidade, sejam quebradas em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa série, por esses vários encontros contigo. Ó Deus, nós nos consagramos ao Senhor mais uma vez, agradecidos pela palavra do Senhor, que sempre nos orienta, sempre nos consola, sempre nos impulsiona a sermos mais parecidos contigo. Nós te agradecemos, no nome do Jesus de Nazaré, o Deus dos encontros. Amém. Amém, queridos.